meu povo, gente boa. A direita começou a apanhar, e apanhar muito nas redes sociais, porque o povo começou a perceber quem são eles. E assim, isso já era previsto, né? Eu sempre soube que em algum momento, aliás, eu ouço isso desde criança, a mentira tem perna curta. Para validar uma primeira mentira, eles contam uma segunda, uma terceira, uma quarta. Um mundo paralelo de mentiras. E para sustentar esse mundo paralelo de mentiras, fica cada vez mais difícil. Eles usam muito a paixão do povo. E a paixão com certeza contribui muito para que as pessoas não percebam as mentiras. Porque a partir da paixão, a pessoa projeta no outro. Quem que nunca esteve apaixonado? E perdeu aquela pessoa, perdeu o objeto da sua paixão. E passou um tempo. Você desperta e, meu Deus, eu estava apaixonado por essa aí. Esse é o que está acontecendo. Aquele machão, cidadão de bem, que tem um certo fetiche por armas grandes, quanto mais grande, assim, soldados fortes, musculosos. Eu ouvi de um bolsonarista muito próximo falando o quanto o capetão era forte. Ah, forte, ele é forte, nosso capetão. Então tem um certo fetiche. De repente essas pessoas começam a acordar e perceber que o capetão é um bosta, é um merda. Meu, isso aí que era o capetão pra gente. Mas ele é cagão. Na frente de um traficante, ele fala pianinho. Na frente de uma autoridade, ele fala pianinho. Na frente de um juiz, fica assim com muito medinho. E aí adoece. E vai logo pro hospital. Vocês lembram que a Carla Zambelli é a mesma coisa? Ela não tava fazendo uns vídeos dizendo que não ia aguentar 6 meses na prisão, que tava passando mal. E aí toda borrada assim, envelhecida. E de repente ela fugiu e subitamente melhorou de saúde. O mesmo se aplica ao Lichonauro, pode ter certeza que se ele conseguisse fugir e dinheiro não lhe falta para viver o resto da vida em qualquer lugar do mundo, muito bem, e de vez em quando poderia pedir pix para os bovinos que prontamente mandariam para ele dinheiro, principalmente os pobres. Eu conheço gente também que, por ocasião daquela coleta que ele fez, assim, parece até o pastor Valdemiro Sandiá, em que ele conseguiu arrecadar 18 milhões de reais. Naquela ocasião, vi gente muito próxima doando 22 reais. O 22 reais simboliza o número 22 do Partido dos Ladrões. Os caras não sabem nem o que é o PL, nem o que representa, nem quem é o dono do PL. O dono do PL é o Valdemar da Costa Neto, o ladrão. Mas voltando aqui, ex-ladrão. Voltando aqui pro assunto de hoje, gente. O Centrão levou a porrada, sentou na bulica aí, mostrou a fraqueza, bambeou as pernas, deu uma balançada, deu uma coisada. Agora que é hora de ir pra cima. Tipo Mike Tyson mesmo, mas tem que ir pra cima com tudo. Mas morrer no cacete. Não deixar ele se equilibrar. Porque eles estão acostumados a usar as redes sociais pra bater em todo mundo. Aí eu já vi até que o jornaleco, esses jornalecozinhos que defendem deputinhos, ladrões, Folha, Estadão, essas merdas todas, Gazeta do Povo, todo esse lixo, porcaria, já começaram a produzir as matériazinhas por encomenda. Provavelmente as encomendas são feitas por aqueles bilionários que se encontraram com o Hugo Motta logo depois do golpe que eles deram no Lula, com um impedimento. Eu disse ontem em um vídeo meu, se você está chegando agora, conhecendo esse personagem que vos fala, esse aqui é João Sabugosa. E eu comento a política dessa forma, faço muita zoeira, mas eu falo com profundidade, com sabedoria. Você sabe a quem eu estou homenageando quando adoto esse personagem, sabe, né? É um velho conhecido sábio personagem de Monteiro Lobato. Se você é jovem ainda e não conhece o personagem do Monteiro Lobato, tem que conhecer. E se não quer conhecer, conheça a mim. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Eu sou João Luiz X, psicanalista, pedagogo, teólogo, estudante de direito e jornalismo. Movido por uma força maior do que eu, próprio da minha natureza, a natureza de quem não se conforma com a injustiça, de quem não suporta a mentira. Movido por essa força, eu dedico todo dia muito tempo do meu dia pra descer o pau nesses vagabundos. Você que tá chegando agora, conheça os nossos outros vídeos. Se inscreva no canal. Se você quiser vir pra perto, muito perto, seja membro do canal. Participe do nosso grupo no WhatsApp.
Eu vou colocar o link no primeiro comentário fixado, o link do WhatsApp e também a chavinha mágica. É uma chavinha que você pode usar para dizer a mim que gostou do trabalho, para dizer para mim que se sente representado, para dizer através de um gesto para mim que você tem prazer em ajudar a manter este canal. Usa a chavinha se você puder. Se você não puder, comenta, deixa o seu like, ajuda esse canal, porque esse canal é importante, porque é a soma dos pequenos canais trabalhando todo dia. É isso que está abrindo a mente das pessoas, porque nós vivemos em uma luta ingrata. A mídia é vendida. Os mentirosos internetianos, as mentiras deles espalham como rastilho de pólvora. E nós estamos aqui com a verdade. Que falar a verdade demanda estudo, porque a gente tem responsabilidade. Eles não têm. Mentir é fácil. Você liga o celular e mente. Basta você permitir que o espírito que habita o Gayer, o Nicolas, Carla Zambelli, os filhinhos de Cruz Credo, do Bolsonaro, o próprio Satasnauro, se você permitir que o espírito que está neles baixe em você, é simples. Você liga o celular e fala um monte de mentira, sem ter que checar nada. Então é muito fácil. Para quem fala a verdade, já não. Você tem que ver a notícia. Porque a notícia também pode ser uma notícia destes jornalecos vagabundos, então você tem que ver se o jornaleco não está mentindo. Você tem que pesquisar, e pesquisar não é fácil, porque tem muita gente mentindo. Então é um trabalho que exige muita dedicação. Então fica até o final. Vamos embora? Vamos embora, gente. E agora, gente, é hora de ir pra cima, porque eles sentiram. O Hugo Bosta, ele tá muito milindrado, porque ele não tá gostando dos vídeos que estão mostrando a verdadeira face dele. Mas eu falava dos jornalecos que estão fazendo as suas matériazinhas, né? A pedido daqueles bilionários que têm ódio do povo. E a matériazinha da Folha diz assim: PT escolhe para campanha à presidência o discurso dos pobres contra os ricos. Vocês viram que coincidência? Porque o Hugo Bosta, quando ele veio dar explicações de que ele não havia traído o povo. Primeiro, quem alimenta o nós contra eles acaba governando contra todos. E ele fez um acordo com o governo. Pense que uma equipe econômica trabalhou, porque o governo tem que fechar as contas. E as contas do governo são muito altas, porque 25% do orçamento do governo vai direto para o Congresso Nacional, que são as emendas impositivas. O governo é obrigado a tirar dinheiro de onde não tem para mandar para os deputados usarem esse dinheiro sem nenhum critério, sem nenhuma transparência, sem nenhuma ordem de prioridade. O dinheiro vai lá para os seus currais eleitorais, porque lá já tem gente pressionando. Cadê a minha parte? Sim, lá nas prefeituras, lá de onde ele saiu, às vezes aquela desgraça, saiu de um cafundó, mas naquele cafundó tem um coroné. É, o coroné. Os coroné, eles se acham donos da cidade, do logradouro. Tem coroné que se acha dono de 2 estados. E ele faz o que ele quer. Ele é dono das pessoas. Esses tipos são eles que elegem os seus politicozinhos. E os seus deputinhos lá no Congresso tem que mandar dinheiro, hein? Aí fica aquele negócio, ó. Cadê o meu dinheiro que eu tenho que mandar pro chefe? 25% do orçamento do legislativo, do presidente, vai para esses. Aí esses já mordem 1/4 da grana toda que o governo tem que gastar com saúde, com educação, com segurança, com farmácia popular, com Bolsa Família. A maior parte já vai para os caras. Você sabe, se 25% do teu orçamento já for cortado na fonte, o que sobra você não consegue dar conta das despesas. Porque as despesas do governo são muito altas? Não. O que custa mesmo é o Congresso de merda. Por isso que eu tô aqui batendo. E você tem que repercutir. Faz recortes dos meus vídeos. Pode recortar, baixa ele. Corta o pedacinho que te interessa e usa nas tuas redes sociais. Pode fazer, eu autorizo. Claro que se você quiser usar a chavinha mágica, aqui ó, fala assim, não, eu vou usar trechinhos dos seus vídeos e vou fazer uma pequena colaboração na chavinha mágica. Essa que fica aqui no rodapé. Eu ficarei sempre muito grato. Quero agradecer as pessoas que têm me ajudado a manter este canal. O Congresso morde 25% de forma impositiva. O governo pensa, poxa vida, eu tenho que dar 25% para esses vagabundos que tá fazendo falta aqui. Eu não vou cortar a Bolsa Família, que é um dinheiro pro cidadão comer. Quando o Lula assumiu, tinha gente passando fome.
As pessoas não podem passar fome num país tão rico. Claro que tem aqueles empresários, né, que vêm dizer assim, não, eu não consigo contratar por causa do Bolsa Família, que as pessoas não querem trabalhar. Elas querem viver de bolsa. É mentira sua. Porque se você pagar um pouquinho melhor, tô falando de gente de negócio, não tô falando desse teu negocinho de subsistência, que você também paga tuas contas, não sobra nada. Tô falando de você. Você, classe média, você é prejudicado também. Porque quem que é rico de fato? Existem poucos ricos no Brasil. A classe média está sofrendo tanto quanto o pobre, porque quem está pagando a maior taxa de impostos são os pobres e a classe média. Eu estou falando com a classe média. Classe média, não se ache rico que você não é rico. Quando eu digo cobrar impostos dos ricos, eu estou falando justamente de deixar de cobrar impostos de você, para que você não tenha que pagar tanto impostos e cobrar dos ricos. Não estou falando de você porque você não é rico. Você vive de renda? Não. Ah, eu sou juiz federal. É pobre. Você recebe salário. Eu estou pegando o teto do funcionalismo para ser um exemplo claro. Ah, você é um juiz federal, você não é rico. Você é um procurador, tipo Dallagnol, sou procurador de direita. Sou de direita. E o Marreco, eu também sou um juiz de direita. Nós vamos trabalhar junto aqui para perseguir a esquerda. Nós já temos um acordo com os Estados Unidos. E também pretendemos eleger Bolsonaro. Bolsonaro prometeu para mim. Eu serei o ministro do Supremo. É, Marreco, se lascou. Aí foi ser ministro do Bolsonaro. Olha como eles acordaram primeiro. Ó, vamos fazer um acordo, né? Um acordo entre a gente. Tirem o Lula da corrida, que eu te dou um cargo. É tão explícito isso e as pessoas não percebem, né? Gente, os jornalecos estão falando que o Lula vai usar a estratégia do pobre contra o rico, do rico contra o pobre. E é o mesmo discurso do Mota, quando veio se justificar, depois de ter sido duas caras, traíra, falso, combinou com o Ministério da Fazenda. O ministro da Fazenda trabalhou, apresentou a ideia. Não, beleza, ó, legal a ideia de vocês aumentar o IOF para os ricos. Nossa, legal, excelente, concordamos. Não, pode emitir a medida provisória que a gente vai apoiar. Foi isso que o Duas Caras do Hugo Mota, você é duas caras. Você é uma pessoa sem palavra. Você combina. Tem uma equipe econômica trabalhando. Essa equipe econômica trabalha muito. Apresenta um projeto. Porque o Brasil precisa de recursos. Vocês já estão roubando 25%. Precisa de recursos para compensar os 25% que vocês estão roubando. Hugo Mota, vocês aumentaram o fundo eleitoral. Vocês aumentaram o número de deputados. Agora a gente vai ter que pagar, manter, sustentar mais vagabundos igual a vocês. A gente já tem que sustentar esse Congresso em que 70% é contra o povo. Sabe por que eu falo isso? 70% dos deputados são contra mudar a jornada de trabalho de 6x1 para 6x2. Aí é o Lula mesmo que está jogando os pobres contra os ricos? Ou são vocês? 6x1? Quem é a pessoa que pode ter qualidade de vida trabalhando numa jornada de trabalho de 6x1? Ah, nós somos a favor da família tradicional. Qual é o pai de família, a mãe de família, que trabalhando numa jornada 6x1 consegue ter uma relação de qualidade? Marido, esposa, casal e filhos. Vocês estão destruindo a família, destruindo o futuro, porque um pai e uma mãe que trabalha 6x1, no dia da folga, vai lavar roupa, vai limpar a casa, não tem tempo para ter uma relação de qualidade com os filhos. Entre o casal, somos contra, vocês são traidores. Aí o jornaleco vem dizer que o Lula... Não, gente, vocês foram contra, derrubaram de forma ilegal a medida do governo que aumentaria os impostos para os ricos. Não é para a classe média, não. Para os ricos. Vocês derrubaram e no dia seguinte correram se encontrar com os bilionários, os 50 bilionários, né, Hugo Mota? E aí é o Lula que quer jogar um contra... Aí vem o Hugo Mota com o discurso que quem polariza nós contra... Quem que faz isso? Se não vocês, que impedem o governo de trabalhar
e vai se encontrar com os bilionários para quem vocês dão isenção de impostos, 800 bilhões de isenção de impostos para donos de plataforma de joguinho, para banco, para corretora, 800 bilhões de isenção para os ricos, 800 bilhões de reais que não vai entrar para os cofres do governo. Do orçamento do governo vocês mordem 25%, e aí vem falar que o governo tem que diminuir os custos, tem que reduzir despesa. Vocês querem que o governo deixe de pagar a Bolsa Família. Vocês são contra ou não são contra o povo? Quem que está jogando o povo contra os ricos? Quem? É o Lula? Ô, jornalzinho de merda, é o Lula que está fazendo isso? É a estratégia do PT? O Lula, desde que assumiu o governo, distribuiu ministérios entre os partidos de direita. E esses partidos de direita que ainda possuem os ministérios, estão trabalhando contra o governo. É o Lula que está fazendo isso, é? Vocês são muito vendidos. Os 50 ladrões que vivem de especulação, com os quais o Hugo Mota foi se encontrar num jantar de luxo lá na casa do Dória. São eles. São eles que estão dizendo, não queremos redução de 5/2, não. O povo tem que trabalhar feito escravo. 70% dos deputados são contra mudar o regime de 6/1 para 5/2. 70%. Detalhe, 68% aprovam. Hugo Mota, 68% estão dizendo, tá bom, a gestão dele tá ótima. É contra o povo? Tá ótima. Sabe quantos por cento de deputados nós temos de esquerda no Congresso? 21 a 22%. Ou seja, só a esquerda e um percentual de 7% da direita são a favor do povo. São os dados, são os números. Então você que é pobre e vota na direita, abre o olho, abre o olho. Você do Nordeste, para de votar em coronel. Você quer que o seu estado se desenvolva? Para de votar em coronel. Você do Sul, do Sudeste, você do Brasil todo, para de votar no rico. Para de votar na direita, do discurso fácil. Nós vamos para cima porque eles sentiram o impacto. Estão apanhando nas redes sociais. Se você subestima o povo, né? Vão se lascar de verde e amarelo. 22% dos deputados são de esquerda. 70% dos deputados são contra a redução da jornada de trabalho. Você entendeu? Entendeu qual é? Então, não é o Lula que está jogando o pobre contra o rico. Não é o Lula que está polarizando. O Lula tenta negociar com vocês o tempo todo. Chama para conversa. Lá vai o ministro da Fazenda. Se reúne com o Mota, com o Alcolumbre. Apertam as mãos. Tá certo? Combinado então? Tudo certo então? É um prazer poder contar com vocês. Aí na calada da noite, o Mota fala assim: eu vou atrapalhar o governo. Duas caras. Mota, você tem duas caras. Mota, você tem duas caras. Você não é homem. Não tem palavra. Um homem que não tem palavra. Olha, eu sou meio que dos antigos, hein? Tenho 53. Homem da minha idade, quando empenha a palavra, tá dito. Homem de verdade é assim. Homem que honra as calças que usa. Ele aperta a mão e diz assim: combinado. Tá combinado. Não tem esse negócio no dia seguinte mudar. O que você fez foi coisa de moleque. Combina com o governo. Vem e fala à imprensa dizendo que foi feito um acordo histórico. Hoje foi uma noite histórica, onde tivemos, acredito que pela primeira vez, pelo menos nesses últimos anos, uma reunião conjunta entre os líderes da Câmara e os líderes do Senado Federal, com a presença do ministro da Fazenda, toda a sua equipe, da ministra da Secretaria de Relações Institucionais, e o governo, atendendo essa posição do presidente do Senado, do presidente da Câmara, representando as duas casas, hoje trouxe essa alternativa, porque é importante registrar que isso só foi possível graças a... E aí, meia-noite, coloca no Twitter, no X, no X. Amanhã nós vamos derrubar as medidas do governo que nós combinamos com o governo que aprovaria. E aí, meses de trabalho da equipe econômica é jogado fora, porque você não é homem. Se uma ideia for ruim para o Brasil, eu vou morder. Mas se essa ideia for boa, eu vou assoprar para que ela possa se espalhar por todo o país. Ser de centro não é ter ausência de posição, é ter ausência de preconceito. E podem ter certeza, se uma ideia for boa, nós vamos defender e assoprar para que ela possa atingir. Então não tem ninguém polarizando aqui. Pobres do Brasil, fiquem espertos. 70% dos deputados são contra vocês. 22% desses deputados são da esquerda. Ou seja, a direita
é contra vocês.